Ediane, me conta um pouquinho, como que surgiu o projeto Vida e Resgate? O projeto Vida e Resgate é uma iniciativa do Grupo de Oração Missão Sopro da Vida, que fica aqui no Riacho Grande, na paróquia São João Batista. E o projeto Vida e Resgate iniciou a partir do trabalho que nós já fazíamos com essas famílias de evangelização. Mas com a pandemia as pessoas começaram a passar dificuldade financeira, desemprego, e essas famílias elas passaram a nos procurar até mesmo porque já estavam passando fome e elas têm filhos pequenos. Então a gente pensou como que a gente poderia ajudar essas famílias dentro da realidade que a gente estava. Então nós iniciamos com campanhas entre amigos, campanha entre a família, campanha entre as pessoas da igreja, e aí nós começamos a divulgar também na rede social. E assim nós conseguimos um bom retorno e nós vimos que era possível desenvolver um trabalho assim, foi assim que a gente começou. Quais são as demandas atendidas hoje pelo projeto? O nosso objetivo hoje com o projeto é dar assistência às famílias que tenham crianças de 0 meses até 12 anos de idade, as gestantes também, procurando atender famílias que estão desempregadas ou que recebem um auxílio, mas é pouco, porque nós temos famílias, por exemplo, que têm 8 filhos, então com o auxílio baixo não é possível, né, eles garantirem o alimento que aquela criança necessita, entre outros cuidados. Nós atendemos mensalmente a 100 crianças por um período de 3 meses. Então nós fazemos encaminhamento dentro da realidade do social do CRAS, que é uma instituição que nos auxilia, também a parceria com o pessoal do Instituto de Caridade, que é o Vicariato, fazendo encaminhamento quando preciso médico e psicológico para essas famílias. Como as ações sociais do projeto são organizadas? O atendimento dessas famílias é realizado por um período de 3 meses. Para a gente conseguir atender essas famílias, a gente conta com a ajuda dos colaboradores. Então, coordenadores da Pastoral da Criança, líderes de bairro que conheçam e possam verificar a realidade de cada uma dessas famílias, possam fazer as visitas, porque nós fazemos um cadastro. Então, nessa ficha é onde a gente vai constatar se realmente essa família ela se enquadra nessa, ela está desempregada, o que está acontecendo para a gente poder auxiliar. E aí com a ajuda dos colaboradores também, que são as pessoas que se colocam como voluntários, que é a equipe do Missão Sopro da Vida, os doadores, que são as pessoas que ajudam a gente a fazer o projeto acontecer. A gente sabe que a pandemia dificultou muito, né, a situação e lidar com o público. Como vocês trabalharam nesse quesito durante o tempo da pandemia e o que mais tem ajudado o projeto a manter essa relação com o público mais carente? O atendimento dessas famílias ele só é possível através de uma rede de solidariedade. Logo quando a gente começou a pensar no projeto, a gente já percebeu isso. É uma ponte, né, que a gente constrói. Aquela pessoa que precisa de ajuda e aquela que deseja ajudar e fala, poxa, eu gostaria de fazer algo, mas como que eu posso fazer? Então o projeto ele vem ao encontro disso, de você conseguir ajudar para que essas pessoas elas possam se encontrar e a gente consiga estar ajudando essas famílias. E diante da pandemia é difícil, porque as pessoas estavam com medo, a gente teve a questão das fases, então a gente não podia fazer evento para estar arrecadando fundo, a gente contou somente com a doação, então a rede social foi um instrumento importantíssimo para a gente conseguir divulgar para as pessoas, a equipe, os voluntários, porque tem a parte da logística, então você tem que buscar a doação, levar essa doação para que chegue a ajuda até aquela família. Os líderes de bairro para mim são essenciais, porque eles mesmo diante do cenário da pandemia, eles foram visitar, eles conversaram com as famílias, porque o atendimento ele não pode ser só da questão da gente dar um alimento, né? O atendimento é você ouvir, é você ver qual a necessidade que aquela família tem, é você cuidar para que ela consiga passar dessa fase. E assim a gente consegue então dar o suporte necessário. Então diante da pandemia, a gente contou com todas essas pessoas para conseguir fazer o trabalho acontecer. A gente sabe que a pandemia aumentou muito, né, o número de pessoas que precisam de ajuda social, muitos desempregados, né, muitas pessoas que não têm o que comer. Diante disso, quais foram os maiores desafios do projeto para atender todo mundo? Os desafios eles são muitos, né? Começa pelo apoio financeiro diante da realidade que a gente está vivendo, porque hoje tudo está mais alto, né? O preço, até mesmo uma família que está trabalhando, ela está sentindo isso em casa, quanto está difícil. Então imagina para uma família que tem 8 filhos, como nós temos nesse caso, e está desempregado, tanto o pai quanto a mãe, e recebendo um auxílio de R$178, que foi o que eles estavam recebendo da Bolsa. Então é muito difícil. Então o apoio financeiro ele é muito importante, porque a gente faz a entrega de kits mensais. Então a gente entrega a cesta básica, entrega ali do café da manhã,
e algumas realidades que aquela criança precisa específico como uma fórmula. Mas a família, ela paga aluguel, a família, ela tem a conta de luz, a família, ela tem a conta de água, ela tem outras coisas para poder estar pagando. Então, é com o apoio de outras pessoas que a gente vai conseguir ajudar essa família dentro do direito dela, porque ela tem um direito, e também das pessoas que ficam ali falando como que eu posso ajudar, e se coloca até mesmo com doação em dinheiro para poder ajudar a mudar essa situação. Então, o apoio financeiro é um deles que a gente precisa sempre estar vencendo para conseguir ajudar essas famílias. Outra questão para a gente também é das doações, porque como tudo está mais caro, então diminui essas doações. E aí a gente começa a sofrer um pouquinho, porque a gente vai pedindo de um em um. E a gente fala, quando a gente fala de doação, a gente fala assim, poxa, me dá uma cesta básica inteira, porque a gente sabe que não é a realidade de todo brasileiro vai conseguir estar doando. Mas a gente está falando assim, se cada família ela doar um alimento só, eu já vou conseguir, com tudo isso que eu tenho aqui de morador do Riacho Grande, a gente já vai conseguir montar todas as cestas básicas e vai sobrar muitas. Então a gente precisa dessas doações para conseguir atender essas famílias, e houve essa diminuição, assim como também os voluntários. As pessoas ficam com medo, né? O receio diante do que a gente passou aí do Covid, o medo de morrer mesmo. Eu lidei com várias pessoas que estavam com Covid. Eu tenho uma imunidade baixa, eu tenho crianças, eu tenho família, mas eu não pude ficar pensando só em mim naquele momento, porque eu não tinha como fechar os olhos e ver um monte de gente sofrendo e não fazer nada. Então, um dos desafios é a gente mostrar para as pessoas que a gente precisa olhar para o outro, a gente precisa ter essa empatia e, através de gestos concretos, a gente mudar essa realidade. Eu acredito que esse é o maior de todos. Você acredita que a gente consegue ainda ter esperança que esse problema social tem solução e que, de alguma forma, eles serão amenizados? Quando eu olhava assim como pessoa, né, a realidade das pessoas que sofrem, a gente que já trabalhava com a evangelização, e a gente via situações difíceis, e principalmente agora diante da pandemia, quando você vai visitar uma casa e aquela família é vítima da violência doméstica, quando você visita uma criança, ela é vítima de estupro, de abuso, quando você vê que falta para aquela criança o alimento, você vê que falta o carinho, você vê que falta o ouvir, é difícil. Então você se coloca e você começa a refletir, poxa vida, parece que todo esse sofrimento ele não tem fim. E eu me lembro de muitas vezes eu pensar quando eu lidava com essas situações, falar, poxa vida, podia aparecer uma pessoa capacitada que viesse ajudar, às vezes um profissional, às vezes uma pessoa que entenda, alguém que mude essa realidade. Então quando nós começamos a desenvolver o projeto, nós fomos fazendo aquele trabalho de formiguinha. Nós começamos a falar com as famílias, entre amigos, né? Entre a família, e pedir ajuda à nossa família, e pedir ajuda para que pudesse mudar essa realidade. Então, de repente, eu parei para pensar e eu falei assim, gente, a pessoa que eu estava procurando era eu mesma. Se eu não começasse a fazer alguma coisa, nada ia mudar, as coisas vão continuar do mesmo jeito. Então eu preciso ter essa consciência que começa comigo, são com os pequenos gestos, não é com os grandes que a gente vai mudar a nossa realidade. Lógico que as políticas públicas elas vão ajudar, lógico que os trabalhos sociais eles vão ajudar, tem muitas pessoas maravilhosas envolvidas para poder mudar a nossa realidade também. Mas se não começar conosco, não adianta. E quando eu vou na casa de cada criança, cada família, eu falo que eu sempre vejo a esperança retornar quando eu vejo o sorriso da criança, quando a gente entrega o alimento para ele e ele dá um abraço na gente. Então isso é você ver a esperança voltar, porque você fez a diferença na vida daquela criança naquele dia e tenho certeza que ela nunca mais ela vai esquecer. E foi através de você, então muda a vida delas e muda a vida da gente. Depois de tudo que você já viu, qual que é a lição que você tira de tudo isso? Logo quando a gente começou o trabalho, eu já comecei a aprender com as famílias. Na verdade, a gente aprende constantemente cada vez que a gente realiza essa visita. Eu sou mãe, né? Como eu falei, eu tenho 3 crianças na minha casa que a gente quer educar da melhor maneira, para que possa crescer e ser um bom cidadão, fazer suas próprias escolhas. E foi muito bonito quando eu percebi neles, quando a gente começou o projeto social, eu fui explicando para eles, olha, essa criança ela passa essa situação, essa criança vive essa. Eles falam, como eu posso te ajudar, mãe? Então, cada vez que a gente vai montar uma cesta básica, ontem eles ficaram conosco, a gente estava até brincando, eu fiquei até 4 horas da madrugada montando. Eles estavam me ajudando. E eles estavam separando o brinquedo para o Dia das Crianças, sem falar assim, mãe, eu quero esse brinquedo para mim. Lógico que criança eles falam, mãe, também vai comprar para mim depois, né? Sim. Mas eles falam, eu quero ajudar essa criança a ter o melhor presente. Então não tem alegria maior do que a gente ver que a gente está mudando aquela realidade através desse gesto simples, com esse carinho, de eu ver nos meus filhos essa mudança de vida na gente, porque nós reclamamos muito.
Às vezes nós temos tanta roupa, às vezes nós temos tanto alimento, às vezes a gente fala assim, estou enjoado de comer isso, não gosto mais dessa bolacha, quanto tem famílias que não têm nada disso. Enquanto você tem tanto para vestir, ela não tem nenhuma peça. Então a gente precisa aprender mesmo a pensar no outro. Então eu acredito que a higiene eu estou mudando ainda, a gente vai passar a vida toda aprendendo, mas o que eu mais gosto assim de olhar para eles, eu sempre me emociono, é a gente poder ver que a gente conseguiu mudar um pouco daquela realidade. Lógico que tem as nossas limitações, mas só de pensar que eles podem crescer e serem cidadãos melhor na minha família, naquela família, para a gente já é tudo.